Glória a Deus. Bom dia para todos e a paz do Senhor. E eu quero gravar um vídeo aqui, mas eu quero ler uma palavra aqui. Que Deus abençoe a vida de todos que virão ver esse vídeo. Depois eu estarei também, na que eu acabar de concluir o vídeo, postando também na minha página do Facebook e no canal do YouTube também, Pastor Denilson Neves, ao relatar esse assunto da palavra de Deus. Eu quero ler 2 versículos aqui para dar início a essa palavra, a esse assunto. E o primeiro versículo que nós estaremos lendo está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o qual diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Também nós estaremos lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Estaremos lendo o versículo 1 e o versículo 2. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Essa é a palavra que eu quero. Desobediente aos pais, ingratos e irreverentes. Glória. E eu estava navegando pelo Facebook dos meus amigos e eu vi uma postagem de uma idiotice de determinada pessoa que eu não conheço, né, que vai servir de exemplo aqui para esse vídeo e alerta para muitas e outras pessoas, né, aprenderem a não ser blasfemadores, não colocar a sua vida particular, nem querer impor ela sobre Deus e lançar Deus sobre muitas idiotices. Eu vi numa página do Facebook um determinado cidadão cruzeirense, né, um fanático por futebol, gravou um vídeo postando, querendo atingir, às vezes, rivais, né, de outro time, usou expressão de uma infelicidade muito grande, né, as palavras que ele colocou. Dia 19/10, vocês ficam me zoando aí, falando que o Cruzeiro ia cair, só porque eu falei, nem Deus faz o Cruzeiro cair. E eu continuo falando, nem Deus faz o Cruzeiro cair. 19/10 rolando aí, ó, Cruzeiro e Corinthians, 2-1, e vamos que vamos, Cruzeiro, sempre na Série A. O incaível, acima de Deus. Eu, com certeza, pessoas que navegam em o Facebook, capaz já deparou com esse vídeo aí, principalmente quem é fã de futebol, capaz já viu esse vídeo aí, desse cruzeirense dizendo que nem Deus faria com que o time Cruzeiro fosse rebaixado para a segunda divisão. Ele diz que nem Deus, né, porque o Cruzeiro estava prestes a ser rebaixado para a segunda divisão, como ele nunca foi rebaixado, esse cara falou que nem Deus era capaz. E eu continuo falando, nem Deus faz o Cruzeiro cair. Para a segunda divisão. Uma idiotice dessa pessoa, porque o próprio Cruzeiro está lá na segunda divisão, né, com uma situação crítica. Mas não quero falar sobre isso não, que o assunto aqui não é futebol, né? Deixa isso para lá. Quero falar sobre a idiotice, a irreverência, né, da palavra de umas pessoas, né, que, sem conhecimento próprio, para querer colocar Deus. Nossa, o que Deus tem a ver com isso? O que a pessoa tem a ver com Deus? Olha mesmo para você ver, uma pessoa que coloca Deus em assuntos particulares. Será que essa pessoa tem que se arrepender? Se arrepende, porque há esperança para você. Como diz aqui o louvor, que diz: há esperança para uma árvore cortada, novamente crescerá no cheiro das águas. Deus te perdoa. Há esperança para a tua vida. Se arrepende. Mas para isso, se arrepende. Sabe por quê? Às vezes você chega a ver esse vídeo. Se você não chegar a ver esse vídeo, né, às vezes pessoas podem compartilhar o vídeo aqui, ó,
que chega até você, a gente não quer o mal para você. A gente quer alertar a sua vida, né, para você não sofrer consequência. Porque o que você fez foi zombar de Deus. A Bíblia diz que nós lemos aqui que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele irá colher. É a lei da semeadura aqui na terra. Tudo que nós fazemos aqui, nós iremos colher e virá de impacto conosco. Tudo aquilo que nós falarmos, fazermos, realizar, vai vir de impacto de volta na nossa vida. Se você não se arrepender, você vai sofrer impacto por essas palavras irônicas que você acabou falando aí. Eu vou deixar o vídeo dele falando, para a gente fazer a comparação aí. Dia 19/10, vocês ficam me zoando aí, falando que o Cruzeiro ia cair, só porque eu falei, nem Deus faz o Cruzeiro cair. E eu continuo falando, nem Deus faz o Cruzeiro cair. 19/10, rolando aí, ó, Cruzeiro e Corinthians, 2-1, e vamos que vamos, Cruzeiro, sempre na Série A. O incaível, acima de Deus. Ele dizendo que nem Deus era capaz de afundar, de fazer com que o Cruzeiro fosse rebaixado para a segunda divisão. Ou às vezes você tem filha, às vezes você tem esposa. Então, não faça com que sua família sofra por palavras irônicas que saem da tua boca. Se arrepende. Sabe por que eles sofrem? Porque quando nós pagamos o preço de algo, nossa família participa de tudo que nós evidenciamos. Os filhos sofrem, família sofre, esposa sofre, tudo sofre. Então arrependa suas palavras. Aprende a viver sua vida aqui na terra de forma íntegra. Não sejam blasfemadores, como diz Paulo lá em Coríntios, lá em 2 Timóteo 3, versículo 2, que Paulo falou, que no fim dos tempos haveria tempos de que os homens seriam blasfemadores. O que é isso? Preste bem atenção, meu jovem, que não foi simplesmente uma afronta, simplesmente só uma afronta contra Deus. Repara, nós vivemos no século 21. Será que você não é inteligente o suficiente para entender isso? Nós vivemos no século 21. Hoje há um avanço muito grande da tecnologia. Mas o mundo hoje nos dá prova e mostra de pessoas que sofreram dano por falar palavras contra Deus. Hoje é fato aqui entre nós. Nós temos a evidência de tudo isso pela tecnologia que nos dá informação de exemplos de pessoas que pagaram o preço por falar palavras irônicas contra Deus. Não seja mais um, meu filho. Temos exemplo aí, como muitos aí veem, como o caso daquela menina que estava bêbada e saiu com os colegas, com os amigos, com as amigas. A mãe dela disse para ela não ir, ela disse que insistiu que fosse. E por resto, por fim, a mãe dela disse para ela, não vá com Deus. Ele falou assim, só se for no porta-mala, porque não tem lugar, o carro está cheio. Se Deus for no porta-mala, tudo bem. Agora, se ele não quiser andar no porta-mala, não tem como levar ele, porque o carro está lotado. Idiotice de palavras de pessoas que não têm conhecimento do que está falando, mas que depois pagam o preço. Que depois também outras pessoas sofrem pelo preço que a pessoa paga. E houve um acidente de carro, quando eles saíram, e o carro amassou. Havia um crivo de ovo dentro de um porta-mala, aonde ela mandou Deus ficar. O carro deu perca total, todos morreram. Não quebrou um ovo sequer que estava lá no porta-mala, porque Deus foi lá no porta-mala, aonde ela falou. As palavras têm poder. Como foi o próprio Cazuza que falou para Deus, jogou maconha para Deus, chamou Deus de gay, Jesus de gay, falou que Jesus era gay, homossexual. Olha a forma que aquele homem morreu, acabou-se. Como a gente vê o relato do Titanic, nem Deus afundaria aquele imenso navio, uma bela construção. É uma construção de arquitetos, que foi uma grande inteligência daquela época. Afundou-se, deixando sua história para trás. John Lennon também, que falou que ele iria ser mais famoso, ele estava sendo mais famoso que Jesus Cristo. De repente morreu de tiro do nada. E muitos outros mais que a gente vê por aí.
Eu tentei eu consigo, eu tento abaixar uma entrevista que Sócrates é aquele doutor, ex-jogador do Corinthians, doutor Sócrates. Às vezes muitas pessoas se lembram dele, que depois invernou na bebida, né, ele se entregou ao alcoolismo, foi um alcoólatra, morreu de tanto beber. Ele, antes da sua morte, antes de morrer, eu vi uma entrevista dele na Band com o Boechat. Mas, porém, eu já procurei esse arquivo para tentar baixar, para fazer um vídeo. Eu não consegue achar esse arquivo. Não sei se a mídia tirou por acrescentar mais um entre aqueles que blasfemaram contra Deus. Mas eu me lembro na entrevista que me deu uma indignação muito grande, que ele falou na entrevista para a Band, quando o repórter ele entrevistou ele, perguntando ele sobre o Corinthians, o que ele achava do Corinthians. Ele falou que o Corinthians era tudo. Corinthians não era só um time, Corinthians era uma religião. Ele falou de jeito, antes de morrer. Falou que Corinthians era uma religião. Ele disse que as palavras dele assim, para ele falar do Corinthians, ele tinha que diminuir Deus. Ele tinha que colocar Corinthians maior que Deus. Ele tinha que abaixar Deus, ele tinha que diminuir, pôr Deus como pequeno para poder falar do Corinthians, porque Corinthians era grande demais para ele. Foi as palavras que Sócrates falou. Foi a última entrevista que ele teve. Depois ali, morreu, acabou-se. Agora vem esse cruzeirense aí, essa pessoa cruzeirense querer defender conceitos de time, fanatismo de time, querendo afrontar Deus com palavra, fazendo palhaçada boba. A pessoa quer aparecer, coloca um cacho de banana na cabeça, sai para a rua, sai dando volta nas ruas, gritando. Aí a pessoa quer aparecer, faz isso. A pessoa às vezes quer aparecer, aí quer postar nas redes sociais palavras blasfemadoras contra Deus. Nós vivemos num século muito avançado para as pessoas fazerem isso. A gente vê como foi no carnaval ali, o carnaval passado, naquela escola de samba que imitaram as coisas de Deus naquela época, que eles fizeram um sacerdote saindo ali no bloco, Jesus ali, o diabo arrastando Jesus ali, humilhando ali, se engrandecendo ali, achando que, colocando Jesus abaixo, se humilhando muito. A gente viu isso no carnaval. E quantas pessoas ainda defendem e assistem esses programas aí demoníacos, que é contra Deus, contra a palavra. E quantas pessoas ainda criticam aqueles que pregam a verdade, sabe por causa de quê? Para provar, para viver este mundo aí, de blasfemadores que blasfemam contra Deus. Qual foi o fim daquele que fez o papel do diabo, como relatos aí no jornal, para se dedicar, que vitimou pessoas assim. Então, aprenda uma coisa: se você não acredita, se você às vezes não aceita a palavra de Deus como é, não blasfema daqueles que crerem. Não precisa você blasfemar, criticar, zombar, porque as suas palavras podem definir o seu futuro. Deus não quer o mal para você, mas infelizmente, se você plantar o mal, você irá colher ele. Se você plantar o bem, você irá colher ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse vídeo vai ser uma postagem para o meu canal, Pastor Denilson Neves, lá no YouTube. Eu vou estar depois fazendo a montagem aqui direitinho, que agora que eu estou só gravando a live no celular, para ficar mais fácil de baixar, porque a câmera do meu celular é muito ruim e não suporta. Depois, para enviar, fica difícil. Então, eu uso o Facebook aqui da minha esposa para gravar o vídeo, para depois eu compartilhar com o meu, e ali no aplicativo do meu celular eu consigo fazer montagem do assunto, do vídeo, para poder postar no meu canal, o Pastor Denilson Neves, lá no YouTube. Então, esse é o vídeo aí. Eu fico o conselho de Deus para muitas outras pessoas: não use as suas palavras irônicas para querer blasfemar de Deus, porque de Deus não se zomba. Pessoa de Deus não adianta. A pessoa que zomba de Deus, ele não escapa. O futuro dele, infelizmente, é decretado. Então, use palavra certa. Não precisa a pessoa desacreditar das coisas de Deus e querer blasfemar dele. Isso não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Pelo contrário, só penúria. A pessoa vai viver só em penúria, vai viver só, como diz, da forma de mulambo na terra.
Então Deus não quer isso para você, Deus quer coisas melhores para a tua vida. Se arrepende, né, das palavras. Essa pessoa que falou que nem Deus era capaz de fazer com que o Cruzeiro descesse para a segunda divisão, nem Deus. O que Deus tem a ver com futebol, com time? O que Deus tem a ver com isso? Tá lá esse jogador ganhando milhões e milhões de dinheiro, e pessoas estão aí, às vezes, sofrendo aí, trabalhando aí, não ganha nada, fica defendendo pessoas que ganham, tá nem aí com você, nem aí com ninguém, tá nem aí. Então Deus, ele é maior na nossa vida, acima de tudo, acima de todos. Deus é maior, a gente não precisa querer colocar Deus e falar contra Deus naquilo que nós vivemos, para poder vivermos de formas irônicas. Então tá bom, essa é a palavra. Que Deus abençoe a cada um aí, em nome de Jesus.